Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, vamos continuar então agora no tema de metafísica, porém um outro livro. Provavelmente vai ter mais uns 5 ou 6 vídeos de metafísica, só que agora os resumos dos livros que eu já li faz um ano são bem menores, então as coisas vão ficar mais fáceis. Bom, agora eu vou começar então o resumo de 2 livros do padre Álvaro Calderon, um padre argentino que também é engenheiro nuclear e físico, e que ele fala da física do ponto de vista da filosofia natural, né, do ponto de vista da metafísica. São 2 volumes do livro La Naturaleza e Suas Causas, ou A Natureza e Suas Causas. Então vamos fazer aqui um breve resumo dos 2 tomos. Bom, então vamos começar com o tomo 1, primeira parte, a física e seu método. Só lembrando aqui, só fazer um disclaimer aqui, esses resumos são curtos, então provavelmente vai dar uns 3 vídeos só para falar dos 2 tomos. E esses resumos foram feitos por mim ano passado, de uma forma que, como eu já tenho um curso próprio de filosofia, um curso assim, como eu já tenho muitos escritos de filosofia que eu acompanhei ao longo de anos do curso do Cogos, esse aqui não é um curso de filosofia, então muita coisa eu vou passar meio que rápido assim, para não repetir os temas, né? Então, o resumo tem algumas partes que são bem sucintas e rápidas, né? Bom, então, vamos ao tomo 1 do livro La Naturaleza e Suas Causas. Primeira parte, a física e seu método. Tales de Mileto, que é considerado o primeiro filósofo da história, foi um grande matemático e astrônomo e previu um eclipse solar que ocorreu numa batalha entre os Medos e os Lídios em 28 de maio de 585 a.C. Parmênides de Eleia, por volta de 475 a.C., destacou fortemente que o que é não pode vir do que não é, então o ser deve ser eterno e imutável, e a primeira fonte de todas as coisas não poderia ser outra coisa. Platão, que viveu de 428 a 347 a.C., mostrou que as essências ou ideias das coisas, que governam as gerações e os processos deste mundo em mudança, também são eternos e imutáveis. E Aristóteles demonstrou com todo rigor científico, baseado precisamente na experiência das coisas visíveis, que existe um primeiro princípio eterno e imutável, que é ao mesmo tempo a fonte de todas as coisas e o fim ou para o qual todas as coisas tendem necessariamente. Distinguiu assim a física como ciência das coisas sensíveis e imutáveis, daquilo que chamou de filosofia primeira, ou como mais tarde foi chamada, metafísica, que considera, sobretudo, este primeiro princípio superior, uma ciência verdadeiramente universal, a única que merece ser chamada de sabedoria. A física divide-se em física geral e uma infinidade de físicas especiais, entre as quais deve ser incluída a biologia e a antropologia. Mas não precisa ser dividida entre física filosófica e física científica, como muitos se resignaram a fazer, para não se dar ao trabalho de reconsiderar, como verdadeiro método científico, que é, repetimos, o método aristotélico, toda a questão que oferece a moderna investigação da natureza. 1. A mudança e o permanente. Coisas e processos são oferecidos à observação. Coisas, como assim, eles são permanentes e os processos mudam. Entre as coisas, algumas parecem mais permanentes que outras. Os corpos celestes parecem tão imutáveis que os antigos acreditavam que eram incorruptíveis e eternos, embora uma observação mais precisa tenha mostrado que este não é o caso. Em qualquer caso, a sua duração é enormemente maior do que a dos corpos terrestres. Destes podemos dizer que, em geral, quanto mais complexos são, menos permanentes são. Os minerais duram mais que os seres vivos e os vegetais duram mais que os animais. Existem ainda animais cuja vida não ultrapassa uma hora. Mas quer durem muito ou pouco, é claro que, no tempo de sua existência, as coisas permanecem o que são. A característica do que chamamos de coisas é ter um modo de ser determinado e permanente. O que é razoável pensar que predomina o mutável ou permanente? É claro que é o permanente. Não é preciso pensar muito para perceber que todos os processos têm coisas como sujeitos, ou pelo menos como termos. O vento e a corrente do rio são movimentos do ar e da água, que são coisas permanentes. O mesmo ocorre com o movimento das estrelas ou de uma pedra, bem como o aquecimento ou resfriamento de um corpo. Embora não se possa dizer que geração e corrupção têm as coisas como sujeitos, elas as têm como termos, chegada ou partida. O homem antigo acreditava que ainda estava no centro do universo, mas desde Copérnico nos vemos voando sobre uma pedra pelo espaço a uma velocidade desconhecida, porque embora possamos medir em relação ao Sol, não sabemos a que velocidade nosso sistema solar gira em torno dele em direção ao centro da Via Láctea, e se isso puder ser estimado, não sabemos a que velocidade nossa galáxia se move pelo universo. A própria constituição dos corpos não parece oferecer nada de firme, pois são vistas como constituídos de partículas e partículas de partículas em constante movimento.
Além do mais, as últimas teorias científicas estão apagando um pouco que poderia permanecer fixo na observação científica, porque a teoria da relatividade diz que o próprio espaço e o tempo dependem do movimento, e a mecânica quântica parece transformar um movimento ondulatório, no qual permaneceu como assunto último de processos físicos, isto é, as próprias partículas atômicas. Onde então está o fixo e o permanente? Para onde foram as coisas, entre aspas? Existem apenas processos sem assuntos ou termos? O físico vive num perpétuo terremoto e sofre a tentação do velho Heráclito, que acreditava que nada existia, mas tudo prosseguia. Abre aspas, o que há em nós é sempre o mesmo. A vida e a morte, a vigília e o sono, a juventude e a velhice, agora que por mudança isto é aquilo e novamente por mudança isto é isto. O arranjo mais bonito assemelha-se a uma pilha de lixo recolhida ao acaso. Fecha aspas. Do ponto de vista do mutável e permanente, o problema físico pode ser enunciado então da seguinte maneira. O que é e onde está o permanente na realidade física, que certamente encontrou e explicou o que está mudando, se para a observação experimental tudo parece estar mudando? Aqui também cabe perguntar, o que é mais razoável pensar, que predomina a multiplicidade ou a unidade? E a resposta também é evidente, a unidade. Os homens não se surpreendem com o comum, mas com o diverso, o singular. O céu está repleto de estrelas, então é isso que se pode esperar no céu, mas o Sol e a Lua são estrelas únicas e a admiração levou os homens até adorá-los. É razoável que o comum predomine, porque as mesmas causas produzem os mesmos efeitos. Do homem vem um homem e da árvore a árvore, por isso é surpreendente encontrar um animal extraordinário, porque nos perguntamos como ainda não observamos os anteriores que o geraram. Mas o comum e o múltiplo não deixam de construir um sério problema para a alma filosófica do físico. A multiplicidade e a diversidade não aparecem apenas à vista superficial, mas à medida que a observação da natureza se tornou mais atenta e precisa com a tecnologia moderna, esses aspectos foram acentuados de forma impressionante. Ao olhar para o céu, os antigos já haviam identificado certas estrelas que tinham movimento próprio em relação às outras, que eram fixas uma em relação às outras, e as chamavam de planetas, que significa astro errante. Mas a observação moderna do cosmos descobriu que todas as estrelas são diversas, com movimentos diversos, distribuídas numa diversidade de agrupamentos que chegou ao infinito. E se à primeira vista já pareciam infinitos, os telescópios continuam a aumentar cada vez mais o seu número. Ao observar também o detalhe dos corpos próximos, a vertigem não é menor, porque não só a química descobriu que não existem 4 elementos, como pensavam os antigos, mas sim cerca de 100, mas também viu que 1 grama de qualquer deles é composto por um número imenso de partículas, moléculas e átomos muito pequenos, que por sua vez são compostos por partículas ainda menores. E o sonho de explicar a multiplicidade de elementos químicos por um pequeno número de partículas, prótons, nêutrons e elétrons, também foi quebrado pela identificação de mais de 300 partículas diversas. Ao que foi dito acrescenta-se algo ainda mais surpreendente e perturbador. Os processos mais fundamentais da natureza, tanto na ordem cosmológica como na ordem atômica, são marcados por uma irregularidade quase total, por isso muitos cientistas são tentados a colocar o acaso como o primeiro princípio de todas as coisas. As grandes teorias da física moderna contribuíram muito para essa tentação. A relatividade de Einstein parece negar a própria possibilidade de unidade nas medidas básicas do espaço e do tempo, uma vez que já se não se poderia dizer se 2 corpos são iguais ou desiguais em comprimento, ou se 2 processos são simultâneos ou não. E a mecânica quântica introduziu entre o espaço e o tempo o princípio da incerteza, pelo qual seria por si só impossível conhecer a situação física de uma partícula. Se acrescentarmos essa teoria evolucionista, que reduz o primeiro princípio da biologia ao acaso, a esperança do físico de descobrir um cosmos, uma palavra grega que significa ordem, é seguida pelo desespero de encontrar o caos. Voltemos, porém, ao aviso anterior, que a escuridão não é escurecer a luz. O e o comum são certamente os primeiros e governam e explicam o múltiplo, embora um problema não pequeno não deixe de surgir aqui. O que é que estabelece a unidade evidente da realidade física, que a observação experimental parece, no entanto, tão marcada pelo múltiplo e diverso? E para esse problema também se aplica o segundo aviso que demos antes. O múltiplo aparece aos sentidos, enquanto é descoberto pela inteligência. Os olhos da inteligência científica não cessam de descobrir leis comuns na multiplicidade de coisas e processos que se mostram aos olhos dos instrumentos mais sensíveis. Sobre o contingente e o necessário. Necessário é tudo aquilo que não pode ser ou aparecer, ou ser pensado de outra forma, e o contingente é aquilo que pode não ser assim. E o que predomina mais na natureza? Obviamente que é o necessário, e o contingente não é bem o estado real das coisas, mas sim um defeito de nossa percepção. A ciência só trata do que é necessário, mas a realidade física parece como submergida no contingente, e quanto mais aumenta a observação, mais aumenta os âmbitos das contingências. A mecânica quântica, por exemplo, com seu princípio da incerteza, parece colocar a contingência como raiz de todos os problemas.
Capítulo 3. O sujeito da física geral. A escolástica nos guia distinguindo dois aspectos da pergunta, o da experiência, existência, e o da inteligência, essência ou natureza. Primeiro, se as coisas da realidade física verdadeiramente mudam e em que aspectos mudam, quia est. Segundo, por que necessariamente as coisas têm que mudar, propter quid. Para a física então temos 1. Qual é o tema dos problemas físicos, an sit. Segundo, quais aspectos essenciais devem ser observados nele, quid sit. Uma vez resolvido esse problema, poderemos dizer algo sobre o primeiro. Como diremos, o mesmo acontece com a física, cujo nome não vem da matéria, mas do princípio intrínseco no movimento das coisas naturais. Segundo, a entidade corpórea. A corporalidade parece ser uma formalidade anterior à sensibilidade nas entidades. Todos os sentidos o assumem, principalmente o tato, que é o que está na raiz de todos os outros. Além disso, a corporeidade funda imediatamente os sentidos comuns, motos, quies, números, figura et magnitudeo, que parece ser as primeiras noções que fundaram a física. Na verdade, é o que diz Aristóteles no proêmio de seu tratado sobre o céu, abre aspas, é evidente que a ciência da natureza trata quase inteiramente dos corpos e das grandezas e das suas propriedades e movimentos, bem como de todos os princípios desses tipos de entidades. Na verdade, das coisas naturalmente constituídas, algumas são corpos e grandezas, outras têm corpo e grandeza, e outras são princípios daqueles que as possuem. Fecha aspas. 3. A entidade material. A matéria não só explica a corporalidade dos entes, uma vez que dá conta da quantidade, mas também a sua mutabilidade, uma vez que, sendo entidades materiais, pode começar e deixar de ser e mudar de estado. Além disso, o tema da ciência geral deve ser evidente primeiro, e segundo São Tomás, a quiditas rei materialis é a primeira coisa conhecida pelo intelecto. Além disso, no proêmio do comentário sobre a física, o Dr. Angélico distingue a física de outras ciências porque a matéria entra na definição de seu assunto. Quarta, entidade natural. A matéria é apenas um dos princípios da entidade física. Devemos também levar em conta a forma, o agente e o fim. Ora, a noção que envolve propriamente todos eles é a de natureza. A matéria e a forma das entidades físicas são naturais, por natureza entende-se também a causa eficiente que os engendra, e a natureza também é chamada de essência completa ou quididade, para a qual tendes os processos quanto a seu fim. Parece então que, assim como a antropologia ou filosofia do homem é chamada ciência que toma o ser humano como sujeito, e a biologia é chamada de ciência cujo sujeito é o ser vivo, assim também é conveniente definir o assunto da física ou filosofia da natureza como entidade natural. Primeira nota de rodapé, onde mostra pelo filósofo que os princípios de todos os gêneros não são os mesmos, mas apenas proporcionalmente, pois é evidente que, no gênero da substância, para a mutação substancial, a matéria, que é pura potência, concorre com a privação da substância substancial, forma e a mesma forma substancial que pode ser gerada. Nos acidentes, porém, a matéria que pode mudar não é o poder puro, mas um sujeito que tem uma forma substancial, a privação da forma acidental e da própria forma acidental, princípios que não são os mesmos, mas apenas proporcionalmente, como a substância e o acidente são proporcionalmente iguais. Deve-se acrescentar, então, que o sujeito da ciência geral não é a entidade simplesmente dita, mas a entidade em potencial, isto é, a entidade com uma mistura de atual e possível, na qual o que pode acontecer de não ser e o que é, não é, pode se tornar. Assim, podemos definir o movimento como a passagem do possível ao real. São Tomás ensina expressamente que o sujeito da física é o ente móvel. É o que ele ensina no proêmio ou comentário da física de Aristóteles. Abre aspas, como tudo que tem matéria é móvel, segue-se que a entidade móvel é o tema da filosofia natural, cujo princípio é a natureza, são naturais, mas a natureza é o princípio de movimento e da quietude naquilo que está. Portanto, a ciência natural lida com aquelas coisas que têm em si mesmo um princípio de movimento. Fecha aspas. Ele sustenta a mesma coisa no comentário à metafísica, abre aspas, a ciência natural não trata do ser simpliciter, mas de um certo tipo de ser, isto é, da substância natural, que tem em si um princípio de movimento e quietude, através do qual vê-se que ela não é nem ativa nem factiva. Se então toda ciência é ativa, factiva ou teórica, segue-se que a ciência natural é teórica ou especulativa com respeito a um certo tipo de entidade, isto é, para a qual é possível mover. Pois o sujeito da filosofia natural é a entidade móvel e trata apenas da substância, isto é, da quidez ou essência, que não é separável da matéria, segundo a razão em geral, ele diz isso pelo intelecto, que é o intelecto. De alguma forma, cai na consideração da filosofia natural e, no entanto, sua substância é separável. Vê-se aqui que a ciência natural trata de um sujeito determinado, que é a entidade móvel e que tem uma maneira determinada de definir, isto é, digamos, com matéria. Nota de rodapé.
Depois de apresentar outras opiniões sobre o tema da física, corpo móvel ou natural, substância natural ou sensível, entidade natural, ele passa a explicar a opinião tomista. Faz 3 esclarecimentos sobre o significado de móvel. 1. Não se refere ao movimento no sentido de forma estrita, mais ampla. 2. Não distingue entre sujeito, matéria ou termo, forma do movimento, mas refere-se ao composto de ambos. 3. Não se refere a uma aptidão ou propriedade que se baseia na cuidade da entidade, mas a mesma cuidade da entidade móvel que fundamenta a sua mobilidade. Aqui ele aponta uma diferença interessante com o objeto da matemática, o ens quantum, porque quântico certamente significa uma propriedade ou acidente da entidade natural que a matemática não toma como incidente, porque então teria que considerar a substância como seu próprio sujeito. Mas antes a toma primeiro como subjectum, sem lidar com a natureza do seu fundamento substancial, o matemático deixa de lado se a quantidade é a substância ou acidente. O matemático coloca ênfase no quantum e estabelece o ens, enquanto o físico considera o mobilis, sem deixar de colocar ênfase no ens. Portanto, acrescenta Caetano, lente não é entendido como aquilo que tem coco, quem, moda, mas como aquilo que é propriamente, e disse que é propriamente aquilo que se faz bem o composto. Mas, embora a sensibilidade seja anterior à mobilidade, em termos de que primeiro percebemos com os sentidos e depois abstraímos com o intelecto, porém a mobilidade é anterior à sensibilidade, enquanto ao que o intelecto concebe, porque o intelecto distingue substância real em potencial, em vez das quantidades das qualidades passíveis, que são objeto dos sentidos. E o tema da ciência deve ser o que primeiro se torna evidente para a inteligência e não para os sentidos. Capítulo 4. Acerca da natureza. É natural que a água se esquente no Sol e conduza eletricidade, mas a causa desses movimentos está no Sol e no gerador elétrico e não na mesma água. Mas deve-se dizer que a natureza nem sempre é o princípio ativo do movimento, mas também passivo. Além disso, entre o natural e o violento, que é antinatural, há uma ampla margem para o sobrenatural, que não é nem natural nem violento, de modo que a divisão em duas partes não é completa. Não é um movimento natural da flor ser polinizada por uma abelha, mas também não é contra sua natureza. Por outro lado, parece haver ações que são ao mesmo tempo naturais e violentas. Há formas de violência que não são contrárias à natureza, como o impulso conferido a uma pedra, que não exerce força própria, mas que, no entanto, conserva naturalmente pelo princípio da inércia. Se não fosse esse caso, seria necessário dizer que o movimento da Lua e dos planetas não é natural, mas violento. E há movimentos naturais que são violentos para o seu próprio objeto, como a combustão da madeira. A madeira é combustível por natureza, mas a combustão a destrói violentamente. Além disso, o que é violento segundo a natureza particular parece ser natural segundo a natureza universal. É violento para a natureza particular do cordeiro que o leão o coma, mas é natural para a natureza universal que existam animais carnívoros, impedindo assim que a ordem natural seja tão voraz a ponto de os leões destruírem os cordeiros, nem tão ágil a ponto dos leões morrerem de fome. Para compreender adequadamente a distinção entre o natural e o violento, faremos 2 esclarecimentos e tiraremos 2 conclusões. Primeiramente, é preciso ter em mente que violência não se opõe à natureza, visto que a primeira é movimento e a segunda é princípio de movimento, mas sim a mutabilidade natural. Em segundo lugar, nota que, embora chamemos de natureza apenas os princípios intrínsecos do movimento natural, isso não significa que não existem também princípios extrínsecos. Toda ação ou movimento pressupõe um agente e um paciente, e portanto um princípio ativo e um princípio passivo. Às vezes ambos os princípios pertencem à própria coisa que se move, como é o caso dos seres vivos, mas muitas outras vezes a natureza oferece apenas o princípio passivo, pertencendo ao ativo a outra substância natural ou não natural, como é o caso dos seres não vivos. Portanto, não basta que o movimento tenha um princípio ativo extrínseco para que seja não natural. É natural que a maçã pareça vermelha quando o sol nasce, mesmo quando a luz venha de um princípio extrínseco. Tendo esclarecido essas coisas, concluímos antes de tudo que se tomarmos a violência em sentido estrito, nenhum movimento pode ser violento e natural ao mesmo tempo e sob o mesmo aspecto. A combustibilidade não é uma propriedade natural da madeira como tal, mas de certos elementos químicos que a compõem. A madeira, então, não é princípio intrínseco prima et per se da combustão, mas apenas segundo acidentes, isto é, na medida que possui certos elementos combustíveis. A combustão, então, é um movimento violento para a madeira e um movimento natural para esses elementos. Quanto a uma pedra, o único impulso natural é aquele que provém da atração da gravidade. O impulso que lhe é dado pela mão é violento, o que é natural para ela é conservar o impulso dado pelo princípio da inércia. Quanto ao movimento da Lua, é natural que ela conserve seu movimento e gire devido à atração da Terra. Quanto à causa pretérita que lhe forneceu esse impulso, isso permanece aberto para debate. O que foi dito também se aplica ao que é natural segundo a natureza universal e violento segundo a natureza particular. Não são a mesma coisa. Aristóteles coloca a arte entre as virtudes intelectuais. Há 5 hábitos intelectuais:
3 aperfeiçoa o intelecto especulativo, sabedoria, intelecto e ciência, e 2 aperfeiçoa o intelecto prático, que se distingue do especulativo por ordenar o que é conhecido por uma obra específica, prudência e arte. A prudência dirige as ações imanentes, que têm um fim em si mesmas, e a arte dirige as ações transitórias, que têm como fim uma obra externa. A arte, então, dirige o fazer, ou assere, segundo Aristóteles. São Tomás deixa o termo agire para a prudência no sentido mais estrito de ação imanente, visto que, em sentido amplo, também pode significar fazer algo. Primeiro, quanto ao princípio. Existem muitas máquinas que se movem sozinhas, carros, por exemplo, portanto elas possuem princípios intrínsecos de movimento que não podem ser chamados de naturais. O médico introduz artificialmente princípios intrínsecos de cura, como antibióticos. Portanto, embora se possa falar da recta ractio factibilium como um princípio extrínseco, também se pode falar da arte em outro sentido, como um princípio intrínseco do movimento. E a mesma recta ratio poderia ser considerada um princípio intrínseco nas artes que direciona os movimentos do próprio corpo do artista, como o teatro, a dança ou a acrobacia. Em segundo lugar, quanto ao princípio. Outra dificuldade surge quando se trata de distinguir não princípios, mas princípios, isto é, o natural do artificial. Pois vimos que muitas coisas têm princípios naturais passivos, que só podem ser efetivamente postos em movimento por princípios ativos extrínsecos. Mas então esses princípios extrínsecos poderiam ser naturais ou artificiais. Consequentemente, o mesmo movimento ou processo poderia ser natural ou artificial, sem qualquer diferença real em si mesmo, ou poderia ser dito ser natural e artificial ao mesmo tempo, natural pelo princípio intrínseco e artificial pelo princípio extrínseco. Por exemplo, uma forma de gelo pode ser congelada ao ar livre no inverno ou na geladeira, com o mesmo processo ocorrendo natural ou artificialmente. Ou uma pessoa doente pode ser curada por banhos frios e quentes, produzidos artificialmente pelo médico ou naturalmente pelo clima. Solução. A arte sempre pressupõe a natureza e se baseia nela e se inscreve nela, visto que o artesão arranja artificialmente certa matéria de acordo com seus princípios naturais, tanto ativos quanto passivos. Evidentemente, então, os arranjos artificiais efetivamente criados pela intervenção do artesão serão necessariamente acidentais, visto que surgem de fora das substâncias naturais utilizadas como matéria. Parece que o organismo sobrenatural que adorna o justo responde à definição dada para a natureza, na medida que a graça santificante é um princípio intrínseco dos movimentos sobrenaturais. É um princípio intrínseco porque é um hábito entitativo que tem a alma como sujeito, e é um princípio de movimento porque é ordenado à união com Deus pela fé, esperança e caridade. Mas na realidade não é um princípio per se, visto que a graça santificante vem como uma qualidade que não é necessária, mas gratuita, isto é, contingente. Tampouco é um primeiro princípio, porque o primeiro e principal agente a quem os movimentos sobrenaturais da alma devem ser atribuídos é o Espírito Santo. Capítulo 5. A Física e as Ciências. Partindo do gênero supremo, uma entidade móvel, a filosofia da natureza define as substâncias, determinando suas diferenças específicas. Os acidentes, por outro lado, uma vez que pressupõem necessariamente a substância, se definidos concretamente, têm a substância como seu gênero supremo, e se definidos abstratamente, eles a tomam como sua diferença específica última. A própria quantidade e suas formas são consideradas na física em relação à natureza de seus sujeitos próprios. A forma particular do nariz de Sócrates, por exemplo, pode ser definida concretamente ou abstratamente como nariz arrebitado ou nariz arrebitado, onde a forma côncava é um acidente e o naso é o sujeito. O nariz arrebitado toma o naso como seu gênero, naso côncavo, enquanto o nariz arrebitado toma como sua diferença, concavidade nasal. Jean Buridan, que viveu de 1295 a 1360, lógico e psicólogo, rejeitou a teoria aristotélica de que o movimento dos projéteis se deve à força do objeto sobre o ar que o impulsiona. A experiência mostra que não é esse o caso. Na realidade, o objeto confere um ímpetus ao projétil, que é uma força motriz que é enfraquecida pela resistência do ar e pelo peso do objeto até que a gravidade o faça cair. Ele definiu o ímpetus como uma qualidade, mas o explicou como uma relação entre a velocidade e a quantidade de matéria no objeto. Nicolau de Oresme, que viveu de 1310 a 1382, também estudou o movimento de projéteis. Defendeu a noção de ímpeto, mas afirmou que o objeto em movimento adquire essa qualidade em seu movimento. Ele também ensinou a relatividade dos movimentos em relação aos seus termos de referência. Reduziu o movimento uniformemente acelerado à sua média e representou a variação de intensidade usando coordenadas retangulares. Alberto da Saxônia, que viveu de 1315 a 1390, lógico e físico, investigou a natureza do ímpeto, considerando-o uma qualidade determinada pela relação entre matéria, espaço e tempo. Ele também sugeriu a noção de gravitação. Com Oresme, afirmou que o peso de um corpo pode ser reduzido ao seu centro de gravidade e que a Terra gira em torno do seu eixo. Cornélio Agripa de Nettesheim,
que viveu de 1486 a 1535, filósofo natural, astrólogo e mago, sustentava que o cosmos, criado por Deus, depende do mundo celestial dos anjos, demônios, deuses pagãos e poderes. A matéria é inerte e seu movimento se deve a forças espirituais, o homem é um microcosmo, um reflexo do macrocosmo animado. Tudo é governado por leis mecânicas influenciadas pela magia. Aqui a gente vai ver o quanto que, com o Renascimento, né, a ciência vai ser completamente distorcida, né? Porque o Renascimento ele nada mais é que uma paganização da ciência, e aí é essa noção que tem muito em cultura popular de misturar ciência com magia, com espiritualidade barata, começa em grande parte com o Renascimento, né? Que o Renascimento, assim, já tem alguns autores no século XIII, XIV que são humanistas, mas o Renascimento começa para valer mesmo, né? Ele sai da Itália, se espalha por toda a Europa, no meio do século XV, né? Com a queda de Constantinopla, por exemplo, né? Uma boa data para se definir, 1453, né? E aí essa noção, né, que a ciência mistura com astrologia, com magia, e essa noção de que o cientista é como se fosse um mago, e no fundo tudo gnose, né? E a gente vai ver mais pra frente, daqui a pouco, falar de, por exemplo, os renascentistas. Pega, por exemplo, o Lourenço de Médici, que foi um banqueiro que financiava os renascentistas. Ele financiava pesquisas para investigar como fazer ouro através da alquimia, né? Então, já vê que com o Renascimento se abandona a noção metafísica aristotélica e sólida da cristandade, e aí vira tudo gnose, magia e loucura, né? Teofrasto Bombaste Paracelso, que viveu de 1493 a 1541, médico, alquimista e mago, também ensinava que o homem é um microcosmo, uma imagem do universo. A alma do mundo se manifesta por meio de forças vivas que já estavam presentes na matéria contida em Deus antes da criação e que se manifestam após a criação. Portanto, todo o universo é governado pelas mesmas leis. Bernardino Telésio, que viveu de 1509 a 1588, médico e fundador da Academia Calabresa de Ciências, opôs-se ao aristotelismo e à magia. Ele sustentava que a vida do universo provém de um espírito universal, a matéria inerte, mas se move através do calor, as almas procedem do calor, o mundo deve ser estudado segundo seus próprios princípios, através da experiência e não através de noções universais. Giordano Bruno, que viveu de 1548 a 1635, um dominicano apóstata, pitagórico, cabalista e panteísta, oposto ao materialismo aristotélico, que sustentava que tudo provém da matéria primária, o universo foi criado por Deus e a sua manifestação visível. Deus é transcendente e imanente ao mundo. Tudo é governado por leis naturais idênticas que podem ser influenciadas pela magia. Agora, como é que Deus é transcendente e imanente ao mesmo tempo, né? Fica aí qual droga ele usou, né? Tomás Campanella, que viveu de 1538 a 1635, dominicano calabrês, agitador político anti-espanhol, astrólogo, ensinou que a alma do mundo foi criada por Deus. Tudo é animado, o espaço é vivo e tudo é governado pelas mesmas leis. Esses filósofos naturais, entre aspas, juntamente com muitos outros, como Girolamo Francastoro, que viveu de 1483 a 1553, Giovanni della Porta, que viveu de 1535 a 1615, Robert Fludd, que viveu de 1574 a 1637, e Mercúrio van Helmont, que viveu de 1618 a 1690, tiveram o mérito de ter estudado fenômenos naturais experimentalmente, embora seu interesse fosse centrado em qualidades. Eles rejeitaram a duplicidade da matéria. Para os antigos, os corpos celestes possuíam matéria incorruptível, visto que seu movimento circular aparente revelava sua perfeição. O círculo descrevia um movimento perfeito. Por outro lado, o mundo sublunar era corruptível. Embora fosse positivo afirmar que todo o universo era governado pelas mesmas leis, eles erraram ao admitir que a unidade da matéria exigia a unidade da forma e, portanto, admitiram, como no platonismo, uma alma cósmica manifestada por forças ocultas controláveis por magia. René Descartes, que viveu de 1596 a 1650, filósofo, físico e matemático, sustentava que a essência dos corpos é a extensão geométrica. Portanto, não há qualidades, nem nada além de quantidade, cor, cheiro, sabor existem apenas no pensamento. A nova física negava o que havia sido foco dos físicos antigos e medievais, as formas, causas e essência dos corpos. Descartes também tentou interpretar os seres vivos como máquinas. Essa linha levará ao mecanicismo e daí ao materialismo, como visto na obra de Thomas Hobbes, que viveu de 1588 a 1679.
Ele dedicou toda a sua energia à construção de um novo sistema mundial, explorando a teoria de Copérnico. Em oposição direta a Aristóteles, Hobbes introduziu uma fratura entre o pensamento e a realidade. Nosso conhecimento deve seguir as leis da lógica, mas essas não permitem qualquer acesso à realidade. As categorias do ser, determinadas por Aristóteles, nada mais são do que uma determinação verbal. Estão longe de significar uma classificação irredutível das realidades da natureza. John Locke, David Hume, Etienne de Condillac, Julien de Lamaitre e Paul Thierry de Holbach seguem a mesma linha. Por sua vez, Immanuel Kant, que viveu de 1724 a 1804, dirá que a ciência não pode ir além do âmbito dos fenômenos, como já havia dito Hume, sem atingir a coisa em si. Isaac Newton, que viveu de 1642 a 1727, seguiu o atomismo e desenvolveu um método axiomático, no qual os axiomas nos permitem entender o comportamento dos corpos, mas não podem ser deduzidos de outros teoremas que encontram sua confirmação na percepção. Newton acreditava que todos os fenômenos naturais poderiam ser expressos em termos da mecânica matemática, embora permanecesse um empirista, acreditando que as equações matemáticas deveriam seguir experimentos. Nesse sentido, ele disse que as equações que estabeleceu não eram hipóteses, mas baseadas em fatos. Ele se dedicou a desenvolver fórmulas matemáticas relacionadas à gravitação, mas evitou questões sobre a natureza dessa força. Segundo Newton, essas forças não eram qualidades ocultas, mas leis gerais da natureza. Sua descoberta da lei da gravidade causou grande impressão, porque com essa única lei ele pode explicar ao mesmo tempo o movimento dos corpos celestes e dos corpos na superfície da Terra, como a queda de pedras, o curso de rios e até mesmo marés. Com Newton entramos na ciência natural moderna, embora ele ainda dê à sua grande obra o título Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, na qual ele retoma muitas opiniões anteriores. No romantismo e na filosofia idealista, a natureza é vista como um todo orgânico e vital, em oposição ao mecanicismo newtoniano, por exemplo Goethe, Schelling e Hegel. Essa atitude, às vezes mais poética do que filosófica, levou a interpretações fantasiosas e arbitrárias do conhecimento científico e produziu um distanciamento da filosofia dos cientistas. Uma consequência dessa atitude é encontrada, por exemplo, na filosofia marxista da natureza de Engels ou em revolucionismos vitalistas como de Spencer. Contra esses excessos, uma contra-reação pode ser observada nos círculos científicos do último século, cristalizado no positivismo, Comte, Stuart Mill e Spencer, e no cientificismo, Renan. Somente as ciências experimentais poderiam estudar a natureza validamente. A filosofia é vista como um empreendimento ilusório, fadado ao fracasso. O único método científico é escrever fenômenos regulares matematicamente, fenomenismo, e se contentar em propor hipóteses explicativas sem valor ontológico. Para Auguste Comte, que viveu de 1778 a 1854, a humanidade passou por 3 estágios sucessivos: o teológico, no qual os fenômenos do mundo físico eram atribuídos à divindade; o metafísico, no qual eram atribuídos a entidades abstratas, causas, naturezas, essências; e o positivo, no qual os fenômenos eram explicados por outros fenômenos antecedentes. Mas no século XX, as dificuldades enfrentadas pelas ciências naturais contra o verdadeiro valor de seu conhecimento e a visão mecanicista do mundo tornaram-se mais evidentes. Na França, Émile Botret, que viveu de 1845 a 1921, enfatizou que a ciência pressupõe em suas leis que tudo acontece deterministicamente, no entanto, no mundo físico, tudo é contingente. E Émile Poincaré, que viveu de 1854 a 1912, sustentou que a evidência experimental só é inteligível com base em suposições convencionais. Pierre Duhem, que viveu de 1861 a 1916, argumentou que a ciência é um sistema de proposições matemáticas que não tenta explicar, mas sim representar um conjunto de leis experimentais. Edmund Husserl, que viveu de 1859 a 1938, escreveu que os cientistas naturais enxergam um pouco mais de que as suposições que utilizam, uma vez que, segundo ele, a ciência obscurece a experiência direta da realidade. Henry Bergson, que viveu de 1859 a 1941, via a ciência como uma obra da inteligência que classifica e sintetiza o que é útil para a vida, usando esquemas conceituais estáticos, sem atingir a realidade, cognoscível pela intuição, que tem origem na filosofia, cujo centro é a metafísica. Ele também criticou duramente o positivismo. A descoberta da energia quântica, com o nascimento da física quântica e o desenvolvimento da teoria da relatividade, derrubou a concepção de espaço, corpos e determinismo que havia sido mantida por muito tempo. Ficou claro que a teoria atômica nada mais era do que uma representação simbólica e não a realidade em si. Hoje é quase universalmente aceito que as teorias utilizadas nas ciências naturais oferecem apenas um modelo hipotético para explicar fenômenos, fornecendo uma imagem do mundo baseada em uma série de suposições que não se baseiam apenas em fatos, mas também são produtos da imaginação. A cosmóloga belga Desiderie Nice,
que viveu de 1859 a 1927, distinguiu claramente entre filosofia e ciência, com base na diversidade de causas. A filosofia estuda as causas últimas e a ciência estuda as causas próximas das coisas. A filosofia é a realização máxima dos estudos científicos. A filosofia natural começa onde as ciências naturais terminam. Capítulo 6. O método da física geral. É mais fácil descobrir a causa que aquecer um determinado jarro de água do que as causas gerais que podem aquecer a água em geral. E é ainda mais fácil determinar as causas primárias de todo aquecimento. Portanto, devemos retornar à investigação das causas mais universais, começando pelas mais particulares. Intrinsecamente, a propriedade mais característica e problemática dos seres corpóreos é a infinitude, ou seja, a divisibilidade infinita inerente aos corpos com quantidade contínua. Extrinsecamente, as duas propriedades que parecem existir em todo o ser natural são lugar e tempo, uma vez que tudo que percebemos está presente em um lugar e em outro. Vimos, no entanto, ao estudar os predicamentos, que a noção de substância pode ser entendida de várias maneiras e distinguimos 4 modos fundamentais. 1. Substância simplicitar dicta, primeira substância, estigata uma substância. 2. Substância secundo quod est, um princípio material, o bronze uma substância da estátua. 3. Substância secundo quod est, um princípio formal, o círculo é uma substância da roda. 4. Substância secundo quod est quididade e essência. Segunda substância. A humanidade é a substância de Pedro. Substância, então, é definida como id quod est per se et non in alio. Aquilo que existe por si só e não em outro. Estamos definindo a primeira substância, mas a definição apenas nos dá a sua quididade segundo a substância, isto é, o que essencialmente lhe pertence e não o que ela tem como seu todo singular. Outra coisa bem diferente é tentar dizer o que é a essência, isto é, substância entendida não como um todo, quididade, mas como sua parte essencial. Tentaremos isso na metafísica, chegando à distinção entre essência e esse. A segunda substância entendida como quididade, todo, desprecisamente id quod est, a primeira substância, a segunda substância entendida como essência, parte, id quo, a primeira substância é o que é difícil analisar o que ela realmente é. Para saber o que é, quid est, a coisa particular diante de nós, buscamos o que é essencialmente, deixando de lado tudo que acidentalmente lhe pertence. Acidentes, isto é, todos aqueles aspectos que acidentalmente pertencem à coisa, distinguem-se primeiro do quididativo ou essencial, isto é, de todos aqueles aspectos que explicam o que a coisa é em si mesma. O primeiro dos aspectos quiditativos, primeiro na ordem da generalidade, é a substância. Portanto, se o acidental, acidentes, se distingue primeiro do essencial, e o essencial é primeira e propriamente substância, então o acidente se distingue primeira e propriamente da substância. A linha de análise filosófica segue essa ordem de distinções. Primeiro, quiditativo de não quiditativo, segundo, essencial de acidental, terceiro, substância de acidente. Mas isso nada mais é do que a precisão conceitual gradual da mesma distinção. As relações externas na medição podem referir-se a lugar e ao tempo. Em relação ao lugar, dois aspectos acidentais podem ser distinguidos: a localização, entre aspas, da coisa considerada como um todo, ou ubi, e a ordem que as partes da coisa podem ter no lugar, que os escolásticos chamavam de situs, e que poderia ser traduzido como situação ou posição. Em relação ao tempo, cada coisa é afetada por seu quando ou situação temporal. Lugar e tempo merecerão ampla consideração em nosso tratado. Para nós que conhecemos o que é através dos sentidos, alcançamos a substância através de seus acidentes sensíveis. Mas essa medição do sensível não impede que a existência da substância seja uma evidência intelectual primária. A substância não é um objeto per se dos sentidos, cujos aspectos sensíveis próprios, cor, som, etc., são aspectos acidentais das coisas, assim como são os aspectos sensíveis comuns, movimento, repouso, número, forma e magnitude. A substância é um objeto per se do intelecto, pois é a primeira quididade ou essência que a inteligência descobre nas coisas, como substrato dos aspectos sensíveis acidentais. Como sua percepção intelectual é tão evidente e imediata naquilo que é visto e tocado, diz que a substância é sensível per accidens. O que se observa inicialmente é que a substância é o único sujeito de uma infinidade de acidentes, todos relacionados de diversas maneiras. As cores se estendem à quantidade, os sons estão relacionados à mudança de posição ou localização, as sensações táteis respondem a formas, etc. O que chamamos, por exemplo, de ferro, apresenta uma série de qualidades tão complexas e sempre associadas da mesma forma que seria preciso ser louco ou perverso para negar que corresponde a uma substância com uma determinada essência. Tem um certo peso específico, uma cor com nuances características dependendo da luz e da temperatura que a afetam, responde de certa maneira à compreensão e alongamento, ao calor, à eletricidade, às ligas com outras substâncias e possui sua própria estrutura molecular e atômica.
Muitos volumes serão necessários para descrever adequadamente o complexo de qualidades inerente ao ferro que sempre existem dentro dele e nunca fora dele. E estamos falando de uma das substâncias elementares e, portanto, a mais simples. O que poderia se dizer das qualidades inerentes a um gato ou um homem? Esse complexo de qualidades permite-nos então determinar 1. A existência na substância de um determinado modo de ser ou essência. 2. A definição desta essência pelos complexos de qualidades genéricas e específicas. 3. A permanência da substância através de mudanças acidentais. 4. A geração e corrupção da substância através do aparecimento ou desaparecimento desse complexo acidental. 1. Monismos idealistas. O protótipo desses sistemas é o de Parmênides, com sua ideia unífica de ser que, em última análise, concebe a realidade como um ser único, indistinto e imutável. Platão não escapa inteiramente a essa redução, separando as essências universais das substâncias concretas e ordenando-as sobre a ideia do bem. Isso inclui todos os panteísmos, antigos e modernos, que recebem sua coroação com Hegel. 2. Monismos materialistas. Os primeiros a defender o monismo materialistas foram os físicos pré-socráticos, que buscavam explicar toda a realidade unicamente por meio da causa material. Segundo a escola de Mileto, Tales, Anaximandro e Anaxímenes, existe apenas uma substância fundamental que recebe diferentes formas. As mudanças são meramente acidentais e deixam a substância fundamental intacta. Mas é Heráclito que leva essa concepção ao extremo, concebendo toda a realidade como um sujeito em contínua mudança, sem uma essência permanente. E os físicos pós-modernos não ensinam nada muito diferente, porque procuram reduzir a explicação de toda a realidade a um único elemento material sem forma, com uma virtude ou força primordial, que então se diversifica acidentalmente em tudo que nos parece. 3. Pluralismo realista. O pluralismo realista que devemos defender não consiste apenas em afirmar que existe uma pluralidade de substâncias numérica e especificamente diferentes, mas também, e de forma absolutamente necessária, que sua existência é evidente per se quod a hominis e que não é necessário nem possível demonstrá-la. Quem não reconhece essa verdade óbvia cai no subjetivismo, e refutar esses erros não cabe propriamente ao físico, mas ao metafísico ou ao psiquiatra. Espanhol, né? Sempre com seu humor, né? Mas, como vivemos em um ambiente saturado de subjetivismo, não é inútil apontar os vários aspectos em que a pluralidade de substâncias se manifesta, embora insistamos que não se trata de demonstrações. Nota 1. L. Elders inicia sua filosofia da natureza pondo um pé nesse erro. Abre aspas. Se consultarmos os manuais de filosofia natural, descobriremos que eles iniciam o tratado com uma série de questões muito diversas, por exemplo, seres extensos, movimento, princípio, etc. No entanto, de uma perspectiva histórica, é preferível escolher como ponto de partida a questão da unidade ou multiplicidade do mundo. Percebemos coisas, aceitamos que o mundo existe, com base no testemunho evidente de nossas faculdades cognitivas, e supomos espontaneamente que nele há um grande número de substâncias diversas. A existência da pluralidade de substâncias não é uma suposição espontânea, mas uma evidência primária. Em uma nota entre parênteses, a citação citada ele diz: a existência do mundo não é um dos primeiros princípios evidentes do intelecto, como é, por exemplo, o princípio da contradição, mas é o primeiro fato que verificamos. A noção de mundo não é primária, mas a de ser, como aquilo que é ou existe é. O princípio da contradição surge da evidência da existência do ser, e as noções mais primárias de unum et multum pressupõem a pluralidade de substâncias, mais evidente que a distinção entre substâncias e acidentes. Se a existência de uma realidade externa e a multiplicidade de substâncias não são evidências primárias, o que são? Por onde começamos nossas reflexões? A citação continua. De qualquer forma, existem escolas de pensamento que ensinam que tudo é um. Assim, de acordo com o brahmanismo, os seres são reflexos de um ser eterno que, como única substância, assume diversas formas. O monismo, como dissemos, não surge da falta de evidências para o pluralismo de substâncias, mas das conclusões de falsas explicações filosóficas ou religiosas. Fim da nota. Ora, não apenas a existência e a essência da substância são imediatamente percebidas na experiência sensível, mas também sua unidade e multiplicidade. Isso se manifesta de maneira gradual e complementar por meio de uma tríplice consideração dos aspectos sensíveis. 1 pela quantidade, 2 pelas qualidades, 3 pelas ações. Pela quantidade. A primeira manifestação da existência da substância e sua multiplicidade se dá pela continuidade ou descontinuidade da quantidade dos corpos que nos são oferecidos na experiência sensível. A continuidade perfeita de um corpo é um sinal claro da existência de um único substrato entitativo, enquanto a descontinuidade perfeita manifesta a multiplicidade de substratos. A continuidade perfeita entre todas as partes do corpo de um animal manifesta muito claramente sua unidade substancial, assim como a continuidade de um cristal ou de um metal.
Enquanto isso, a descontinuidade perfeita entre um corpo de um animal e de um outro é um sinal claro de que são duas substâncias diferentes. Quando a continuidade ou a descontinuidade não são perfeitas, não fica claro, considerando esse único aspecto, se há ou não unidade ou multiplicidade substancial. Entre sólidos com estruturas diferentes, pode surgir dúvidas sobre a unidade substancial, como entre grãos cristalinos de algumas pedras. Entre sólidos e líquidos, provavelmente sempre há uma distinção entre substâncias, como entre o sangue e outros tecidos animais. Os gases têm uma constituição tão frouxa que sugere que nunca formam uma substância única. Os líquidos, por outro lado, parecem ter unidade substancial, mas sua falta de continuidade levanta dúvidas sobre isso. Existe uma unidade substancial entre uma gota de óleo e o restante da água? Por qualidades. Além da continuidade da quantidade, surge também um complexo de qualidades próprias, evidenciando não apenas a existência de uma substância como sujeito, mas também como essência, isto é, como dotada de um modo específico de ser. A partir disso, pode-se então falar não apenas de unidade ou multiplicidade numérica, mas também de unidade ou multiplicidade específica. Por ações. As diversas operações de uma coisa implicam poderes operativos inerentes à finalidade substancial, que estão incluídos no complexo de qualidades que nos referimos no ponto anterior. Mas, além disso, uma certa unidade de finalidade frequentemente se torna evidente, o que não apenas confirma a unidade de substâncias mais complexas, como os organismos animais, mas também revela unidades mais universais, justificando, em última análise, a possibilidade de falar de uma natureza universal. As forças físico-químicas manifestam a tendência das partículas materiais de formar as substâncias elementares e das substâncias elementares de se unirem em substâncias mistas mais complexas. Os poderes nutritivos e aumentativos dos seres vivos indicam uma subordinação do inorgânico ao orgânico. O poder generativo mostra como os indivíduos são ordenados para o bem da espécie. E os poderes cognitivos dos animais e dos humanos deixam claro que tudo faz tudo. Quinto, substância e natureza particular. A natureza de uma coisa é ou tem a ver com a sua substância. Natureza é, abre aspas, o princípio ou causa intrínseca do movimento e da permanência daquilo em que ela primeiramente por si mesma, não por acidente. Fecha aspas. Ora, a causa primeira e per se intrínseca dos movimentos, passividades ou imobilidade de uma coisa é evidentemente identificada ou intimamente relacionada ao modo essencial de ser da coisa, isto é, sua substância, porque a maneira como as coisas agem deve evidentemente advir de seu modo de ser. Portanto, os princípios intrínsecos do movimento de uma coisa são a própria substância ou os princípios e causas dessa mesma substância, se ela os possuir. Os aspectos acidentais de uma coisa têm a ver com sua maneira de se comportar em relação ao movimento, particularmente suas potências ativas e qualidades passíveis. Mas todos os acidentes, como acabamos de apontar, são algo de substância e da substância. Portanto, embora possam intervir como princípios intrínsecos do movimento, não serão princípios primeiros, mas sim secundários, com a substância ou os princípios da substância sempre vindo em primeiro lugar. O principal problema que devemos resolver, então, é o dos princípios ou causas da substância e sua relação com o movimento. Além disso, e de forma complementar, devemos considerar o que são acidentes e como eles intervêm em vários movimentos. Bom, até isso, o vídeo já está muito grande. Obrigado a todos que assistirem e até mais.